Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou estar falando sobre algo que é bem delicado, mas que eu acredito ser extremamente importante para que a gente venha ser edificado no Senhor, para que a gente venha conhecer mais sobre o nosso Deus e entender que tudo aquilo que acontece é mediante a sua graça, a sua vontade, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele. O texto que vamos ter como base é o Salmo 73, da família de Asaf, onde o salmista ele vai começar dizendo: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Veja que no versículo 2 ele vai mudar um pouco a maneira como ele se posiciona. Ele vai dizer: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. No versículo 3 vai dizer: pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. O que a gente entende? No versículo 1, ele está concluindo que Deus é bom para o povo de Israel e para aqueles que são puros de coração. Mas no versículo 2 a gente vê uma experiência do salmista, algo que ele passou. E ele vai dizer que ele quase tropeça, porque ele teve inveja dos arrogantes. Isso é algo bem presente no nosso dia de hoje. Muitas vezes a gente vê o outro prosperando, sendo que o outro não serve a Deus. Lênin, isso é possível? Isso é possível. E o salmista nos mostra isso, porque ele disse que ele via a prosperidade desses ímpios e ele teve inveja deles. E ele quase se desvia dos caminhos do Senhor, porque ele teve inveja do povo que prosperava, sendo que não serviam ao Senhor. E ele vai continuar no versículo 4. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doença como os outros homens. E ele vai dizer ainda no versículo 6, por isso o orgulho lhes serve de colar, eles se vestem de violência, do seu íntimo brota maldade, da sua mente transbordam maquinações, eles zombam e falam com más intenções. E em sua arrogância, ameaçam com a opressão. Com a boca, arrogam-se os céus, e com a língua se apossam da terra. Versículo 10. Por isso seu povo se volta para eles, e bebe suas palavras até saciar-se. Versículo 11. Eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Aqui nessa sequência de versículos, o salmista vai dizer que eles não passam por sofrimento, eles têm um corpo saudável e forte, que eles são livres dos fardos de todos, que eles não são atingidos por doenças como os outros homens, que o orgulho deles serve como colar, ou seja, algo muito visível, é algo muito pertinente neles, essa questão do orgulho, por eles prosperarem, mesmo que eles estejam em pecado. Infelizmente, a gente não pode negar que isso é real. Hoje em dia vemos muitas pessoas que não estão nos caminhos do Senhor, que não servem a Deus, mas que prosperam. E a gente pode até se questionar, Deus, por que isso acontece? Por que eu, que estou na tua presença, que te sirvo, Pai, constantemente, não prospero como eles prosperam? E aí a gente vai entender mais isso na frente. O salmista vai continuar no versículo 12, veja. Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Eles não têm com que se preocupar. Eles estão em pecado, eles não precisam se preocupar. Será que eu estou agradando a Deus? E eles continuam aumentando suas riquezas e aumentando. E aí no versículo 13 ele vai dizer, certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando eu tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Veja, ele diz aquilo que eles faziam, né? Que eles usavam o orgulho como colar, que eles falavam coisas e as pessoas se atraíam com aquilo que eles falavam. E aqui é algo muito forte, porque aqueles que prosperam, não estando em Cristo, pode atrair pessoas para eles. E isso é algo muito preocupante. Isso é até um alerta para que a gente venha vigiar mais, para que a gente venha nos colocar em posição de servos, de adoradores, de pessoas que são de fato submissas ao Senhor. E entende que o fato de nós não prosperarmos não quer dizer que o Senhor não nos ama, mas sim que Ele tem um tempo certo para todas as coisas. E que o fato do ímpio estar prosperando não quer dizer que ele não vai ser punido,
Porque espera só, os próximos versículos vão falar sobre isso e vai me dizer por que que eles prosperam. E ele vai dizer aqui, o salmista, que o povo escuta o que eles falam e eles se saciam com essas palavras, eles bebem suas palavras. Por quê? Porque eles não têm entendimento de que aquilo não agrada a Deus. Eles podem até conhecer o pecado, mas eles não se afastam dele. Isso é algo grave, isso é algo preocupante, porque mais pior do que você estar no pecado é você não querer se afastar dele. É algo muito preocupante. E aqui o salmista vai dizer que quando ele tentou entender isso, ele achou muito difícil para ele. Por quê? Porque as coisas de Deus, elas não precisam ser entendidas. A gente só precisa confiar no Senhor e crer que Ele tem o melhor para nós. Porque quando nos colocamos na posição de pessoas que questionam a Deus, é como se a gente não confiasse nele. Lene, você quer dizer que a gente não pode questionar o Senhor das coisas? Não, não é isso. Mas a partir do momento que a gente questiona Deus sobre algo que a gente sabe que Ele tem poder de mudar, isso acaba que gerando em nós uma certa incredulidade. A gente vai acabando que esfriando na fé e não crendo em Deus da maneira que Ele merece ser crido, né? Então, a gente precisa ter esse controle de nós mesmos. E veja aqui a virada da história. No Salmo 73 ainda, no versículo 17, ele vai dizer: até que entrei no santuário de Deus, e o santuário que se refere também à presença do Senhor. E então compreendi o destino dos ímpios. Versículo 18. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Versículo 19. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Versículo 21. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Ele vai dizendo no versículo 23, contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustens, tu me diriges com o teu conselho. E depois me receberás com honras, a quem tenho nos céus, senão a ti, e na terra nada mais desejo, além de estar junto de ti. Versículo 26, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. E ele vai concluir aqui no versículo 27 e 28, que os que te abandonam sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. O salmista começou dizendo aquilo que ele estava passando, aquilo que ele enfrentou, que ele quase escorregava por ver os ímpios prosperarem e ele ter inveja deles, mas aí ele entende que o Senhor coloca eles em terreno escorregadio e uma hora ou outra eles irão perecer. E o que esse salmo nos ensina? Esse salmo nos ensina que a comparação ela existe, que ela é presente, que infelizmente ela é algo que nos assola. Mas veja, antes mesmo do salmista falar tudo o que ele passou, da inveja dele para os ímpios, dele quase escorregar na presença do Senhor e se afastar dos caminhos de Deus, ele vai dizer que certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Ele está incluindo aqui todo mundo, seja gentil, seja viúva, seja órfão, qualquer um de nós, é eu, é você. E nós temos acesso a essa bênção maravilhosa. E a gente tem que entender que Deus é bom para conosco, mesmo quando nós não somos bons para Ele. E que o fato do outro prosperar não quer dizer que Deus está deixando ele simplesmente prosperar ali no pecado e ele não será punido, não. Há um tempo certo para todas as coisas e o Senhor vai punir aqueles que não servem a Ele. Então que a gente venha entender que o fato de não estarmos prosperando não quer dizer que o Senhor não nos ama, mas que Ele tem um tempo perfeito para todas as coisas e que tudo aquilo cooperam para o bem daqueles que amam a Ele. Então mesmo quando o ímpio está prosperando, eu aprendo algo através disso, de que tem o tempo certo para tudo, até para os ímpios prosperarem. Mas, como diz o versículo 18, certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína, como são destruídos, de repente, completamente tomados de pavor.
O sofrimento deles é um sofrimento ali que os assola. E automaticamente eles são punidos por tudo aquilo que eles fizeram. Então que a gente venha estar na presença do Senhor e reconhecer que Deus é bom para nós em todo o tempo e que tamanha é a sua misericórdia.